Deus abençoe a sua vida abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Em Salmos, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: a árvore plantada à beira do rio, as suas folhas não secam e mesmo no tempo de sequidão, no tempo de luta, no tempo de provações, ela permanece. E tudo que ela faz, tudo que acontece, ela continua dando fruto. Isso é a nossa vida espiritual. Quando a pessoa permanece no Senhor Jesus, na palavra de Deus, firme no seu propósito, até o que é dar errado passa a dar certo. Você pode não ter dúvida disso. Até o que é dar errado vai dar certo, porque são palavras que o Senhor Jesus deixou na Bíblia para a gente, para que não viéssemos ter dúvida. Para que não viéssemos ter dúvida. Então, quando a pessoa ela permanece na fé, permanece firme na palavra de Deus, nos seus propósitos, ela alcança o milagre. Ela alcança. Quando ela não desiste, quando mesmo tudo aparenta dar errado, ela vê que humanamente não há condição, mas se ela permanecer na fé, na palavra de Deus, o milagre acontece. Só que muitas vezes as pessoas elas esmorecem na caminhada da fé, desanimam, param, deixam de permanecer, ou se não, elas ficam oscilando de igreja em igreja. Tem pessoas que ela passa um tempo numa igreja, aí no primeiro momento que ela ali ela está, poxa, é uma beleza. O tempo vem e todo mundo sabe que dentro das igrejas também tem os erros, porque ali tem seres humanos e o ser humano é falho. E ela começa a ver os erros e com isso ela começa de novo a desanimar e daqui a pouco ela está fora. Aí vai para outra igreja, que vai para outra, que vai para outra e chega um tempo que ela não fica em igreja nenhuma e ela volta para o mundo. Esse é o grande problema. Mas por que isso? Eu sempre falo que para uma pessoa permanecer, ela tem que ter um encontro com o Espírito Santo. Ela tem que ter um encontro. Se ela não tiver encontro com o Espírito Santo, se ela não nascer do Espírito, ela não vai conseguir vencer. O Senhor Jesus fala isso. Os nascidos de Deus vence o mundo. Quer dizer, vence o pecado, vence os problemas, vence as dificuldades, vence o desânimo, vence a dúvida, vence o medo. É ou não é verdade? Sim ou não? Quando a pessoa nasce do Espírito Santo. Quando a pessoa ela não nasce do Espírito, ela só consegue permanecer por um tempo. Depois ela sai. Quando ela não nasce de Deus, de fato, quando ela não muda o seu interior, porque é aqui dentro que nós vencemos, é aqui quando nós se convertemos dentro de nós, não fora de nós. Tem gente que se converte no seu exterior, não no seu interior. Ela por algum tempo muda, mas depois volta à realidade. Quando o Senhor Jesus deixou essa passagem da árvore, ele mostra isso. Essa árvore plantada à beira do ribeiro, ou à beira do rio, ela cria raiz, e mesmo em tempo de sequidão, as folhas dela não murcham, tá certo? E ela permanece. Ela permanece. Então, precisa que
a pessoa que crê em Deus vem se enraizar na fé. Essa árvore permaneceu ali porque a raiz dela se aprofundou. Então, mesmo que acontecesse tudo ao seu redor, ela estava ali firme. Assim somos nós na fé. Se não criar raiz, qualquer vento vai derrubá-la. Qualquer problema, tira ela da igreja, tira ela da fé, ela desanima. Por quê? Porque não se criou raiz. Porque não se criou raiz. Tem que criar raiz. E você pode falar, mas bispo, poxa, eu estou numa igreja que eu não estou conseguindo. Bom, você tem que orar a Deus e pedir a Deus a sabedoria dele para que você venha tomar uma atitude. Não estou conseguindo por quê? O meu pastor não prega bem? O meu pastor tem deixado a desejar? Tem pecado? O que está acontecendo? Eu não sou chamado para aquela igreja, né? Às vezes pode acontecer, mas primeiro você tem que buscar em Deus. Tem que pedir a direção do Espírito Santo. Por quê? Porque se a pessoa sai de uma igreja para ir para outra, porque ela ali não está bem por quê? Qual é o fator? Será que é o que está acontecendo na igreja ou o que está acontecendo dentro dela? Porque nesses meus 25 anos na fé, eu já vi muitas coisas. E eu vi muitas pessoas oscilando de igreja, indo para uma, indo para outra, indo para outra, indo para outra, indo para outra, e não firmando nenhuma. Nenhuma. E todas as vezes acontecia a mesma coisa. Falando mal do fulano, falando mal do ciclano, falando mal disso, falando mal daquilo. E aí eu pergunto, onde está o erro? Onde está o erro? Quando a pessoa não muda dentro, nada no exterior dela vai ser bom. Sempre ela vai ter problema. Porque não é o que, como disse o Senhor Jesus, não é o que entra é que contamina, mas sim o que sai, tem o que está dentro dela, o que ela fica vendo. Ela só vê problema, ela só vê dificuldade. O que ela vê? Talvez a pessoa é problemática, mas ela não entende isso. Ela arruma problema em tudo para justificar o seu erro e as suas falhas. Mas por que isso? Porque não se converteu de fato. Não mergulhou de fato nas águas do Espírito Santo. Não se entregou total. E por isso, mesmo ela recebendo a palavra, mesmo ela tendo dentro da igreja, mesmo ela sendo um obreiro, sendo um membro antigo, sendo um pastor, sendo um bispo, vai chegar a hora que ela não vai suportar a pancada que vai vir e vai abrir mão da caminhada da fé. Isso aí é indiscutível. Muitos já fizeram isso. Muitos. Bispos, pastores, obreiros, membros. Há um tempo. O Senhor Jesus fala isso. Dura um tempo, 2 tempos, depois sai fora. Não aguenta. Então, se você quer resultado na sua vida espiritual, se você quer mudar a sua vida, tem que abrir de fato o seu coração. Abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo entrar. O Senhor Jesus fala sobre isso. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e serei contigo. Então, a função nossa é de abrir o nosso coração para que o Espírito Santo entre e faça a mudança. Porque se a gente não deixar ele entrar, ele não vai arrombar a porta. Ele não vai invadir. Não é assim que funciona. O diabo faz isso, mas o Senhor Jesus não. Porque ele age no querer, na vontade da pessoa. Tanto é que ele fala que o querer do homem, o realizar, é de Deus. Então, ele precisa
que a pessoa queira mudar e permita que ele entre na vida dela para que ele venha agir, né, da forma que deve ser. Então, se a pessoa não abre o coração, ela não vai ter um encontro com o Espírito Santo. Ela vai ser uma pessoa sempre na flor da terra, né? Uma árvore plantada na flor da terra. Que qualquer vento forte, acabou. Vai embora. Né? Isso acontece muito. A pessoa está na igreja, qualquer problema que aparece na vida dela, pronto, é uma tribulação, ela já quer desistir, ela já fica desanimada, já deixa de ir na igreja, já deixa disso, já deixa daquilo, porque ela não suporta. Como disse o Senhor Jesus, né? Para vencer tem que nascer do Espírito Santo. Bom, para o Espírito Santo entrar no coração de uma pessoa, ela tem que permitir. E como que ela permite? Uma das coisas que eu mais observei na caminhada da fé, que tranca o coração das pessoas para o coração dela, uma dessas coisas que eu observei foi a mágoa, o ressentimento, o ódio. A pessoa, ela cria um ranço por uma pessoa ou por algo que ela tranca o coração dela e não permite que o Espírito Santo realmente entre totalmente no coração. E essa mágoa, esse ressentimento, esse ódio, ele flui muito mais do que a presença de Deus. Porque quando a pessoa lembra da pessoa, ou lembra da situação que aconteceu, ela já entra em conflito, já entra num campo que ela deseja até matar. Por quê? Porque ela ainda não deixou o Espírito Santo entrar e mudar essa situação. O que atrapalha o Espírito Santo entrar no coração de uma pessoa, né, além da mágoa, do ódio, do ressentimento, é o desejo que a pessoa tem de sexo. Não o sexo pela sua esposa, né? Não é esse, é o sexo fora do casamento, do adultério, da prostituição. A pessoa, ela tem aquele comichão, né, de querer, e acaba ali também se excedendo e não permitindo que o Espírito Santo entre e tire esse pecado, porque ela ainda deseja ele. Então, outra coisa que atrapalha o Espírito Santo entrar na vida de uma pessoa. Eu estou citando algumas aqui. Uma outra que também eu percebi muito é a questão do dinheiro. E até dizem que o dinheiro é o problema do ser humano, é o pecado. Não. Tudo que nós botamos no coração que esteja acima de Deus, que nós almejamos mais, é pecado. Porque o que tem que ser maior no coração de uma pessoa é o Espírito Santo, é o desejo de servir ao Senhor Jesus. Então, olha só que coisa interessante. Também vi essa questão do dinheiro. Tudo para a pessoa é dinheiro. Tudo para ela é dinheiro, não porque. E acaba também o Espírito Santo não entrando no coração dela porque ela trava. A pessoa se dá pela metade para Deus. Não se dá total. Outra coisa que também vi nessa caminhada de fé, tem muitas, né? Mas algumas que a gente mais observa, né? É a questão da mentira. Tem gente que ela
ela vive na mentira. Tudo dela é dar um jeito para dobrear as pessoas, para enganar. Ela mente o tempo todo. Ela mente. Ela sempre está arrumando problema. Uma pessoa que não consegue falar a verdade. Isso também atrapalha o Espírito Santo entrar no coração dela. A fofoca também atrapalha. Meu Deus, como tem gente que tem desejo de ficar falando dos outros, tudo fala dos outros, não consegue conversar com ninguém a não ser falar das pessoas. Isso também atrapalha o Espírito Santo. Isso também atrapalha. E por causa desses problemas, né, que eu citei, claro que tem mais, mas desses que nós já citamos, e que atrapalha o Espírito Santo entrar no coração de uma pessoa, por causa disso, traz esfriamento, traz medo na fé, traz dúvida na fé. Ela não consegue se firmar em nada, porque aqui dentro ela não mudou. E digo para vocês que também eu já observei nessa caminhada da fé que muitas pessoas dizem assim, mas bispo, olha só, eu peço a Deus para tirar isso de mim. Preste bem atenção. Deus não vai tirar nada que você não queira que saia. Fé é inteligente. Por isso que eu falo para as pessoas, quando elas começam a falar assim, olha só, por favor, entenda. Eu passei por tudo isso. Problema de vício, problema de prostituição, problema de mentira, problema de dinheiro. Passei por tudo isso aí, tudo isso. Quando eu conheci o Senhor Jesus, eu disse, eu nunca mais vou fazer essas coisas. Eu vou morrer, mas eu não faço. E aí, veio tudo isso, quando eu entrei na fé, quando eu me converti, veio tudo isso para me parar. Mas eu disse, eu morro, mas não faço mais. Quem tira o pecado somos nós da nossa vida. O Senhor Jesus nos dá força, sabedoria, visão de onde está o pecado. E nós é que decidimos. Porque se eu botar 2 pratos de comida na sua frente, um com veneno e outro sem veneno, qual que você vai escolher? Claro que você vai escolher o sem veneno. Até porque você não é maluco de escolher um com veneno, pô. A fé é a mesma coisa. Deus bota 2 pratos. Um ruim, ele diz, olha, isso aqui é pecado, isso aqui leva à morte. Agora, esse aqui leva à salvação, que é a entrega. O pecado é aquele que você não abandona, que você faz tudo errado, mesmo sabendo que você está errando. Esse aqui leva para a morte eterna. Agora, esse outro aqui é o que você vai largar o pecado, vai abandonar o pecado. Esse leva para a vida eterna. Então ele põe na nossa frente 2 pratos e pede para a gente escolher. Qual que você escolheria? Seria óbvio que é o da vida eterna, aquele que não vai te trazer a morte eterna, o sofrimento eterno. Mas você tem que jogar esse outro fora. Jogar esse prato de veneno fora. Assim é a nossa vida espiritual. Você tem que pegar aquilo que te leva a pecar contra Deus fora. Se eu minto, não minto mais. Se eu mentia, né, eu não minto mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu bebia, não bebo mais. Se eu prostituía, não prostituo mais. Então, a decisão cabe a cada um de nós. Porque eu ouço muita gente falar, ai, bispo, eu já venho ano pedindo a Deus para tirar isso de mim. Não vai tirar, pô. Não vai tirar. Isso é engano do diabo. É engano. Porque a pessoa quando fala que entrega na mão de Deus, ela mostra que ela não quer nada. Porque não é o fato de entregar na mão de Deus. O fato é de você tirar de você esse erro, abandonar o pecado.
largar de mão aquilo. Porque entregar na mão de Deus e continuar fazendo, bispo, eu estou pedindo a Deus para não fumar mais. Mas todo dia tu vai lá e compra cigarro. Pô. Tu não luta. Eu, quando eu era viciado, que eu cheguei na igreja, eu falei, eu nunca mais eu vou fazer isso. Eu vou morrer se for necessário, mas eu não faço mais, não quero mais sofrer. Joguei tudo fora. Não veio o desejo? Claro que veio. Não veio a vontade? Claro que veio. Mas eu bebia água, eu escovava dente, eu fazia alguma coisa para não mais me viciar. Queria do homem, realizar, é do Senhor. Então é balela, essa coisa, estou pedindo a Deus, estou orando a Deus, Deus sabe, Deus entende, sabe nada, porque Ele não vê a verdade. Deus sabe quando a gente é sincero. Agora, quando é mentiroso, por isso muita gente está dentro da igreja, durante anos e anos, e não muda nada. Ela sempre é o problema. E por ela ser o problema, traz o problema. Né? Traz problema para o pastor, traz problema para os irmãos, traz problema para todo mundo, para a família dela, para todo mundo. Porque não se converte. Ela se convence. E ela, às vezes, até se batizou nas águas. Mas a Bíblia fala de 2 batismos claríssimos. Né? Tem igreja que não aceita isso. Diz que já, uma vez salvo, salvo para sempre. Se batizou, já tem o Espírito Santo. Preste bem atenção. Eu, quando me batizei, eu já recebi o Espírito Santo. Porque eu fui para decidir a minha vida. E Deus viu meu coração. Tem gente que não vai. Então esse negócio de, já batizou, já tem o Espírito Santo. Não. Deus fala de 2 batismos. Eu tive que buscar o outro. Eu já recebi o Espírito Santo quando eu me batizei nas águas. Porque eu queria muito. Eu não queria mais sofrer. Mas depois eu pedi a confirmação. E Deus deu. E nesses 25 anos não foi fácil. Eu vou dizer para vocês. Só luta. Luta e mais luta, mas vencendo todas elas. E nunca, e deixo registrado aqui em público isso, nunca pensei em parar ou desistir. E teve situações na fé que eu perdi tudo. Tudo. Eu e minha esposa. Perdemos tudo. Mas permanecemos. Porque nascemos de Deus. Teve situações na fé que a maioria das pessoas ao meu redor se levantaram. Fizeram calúnias pesadíssimas. Me perseguiram. Mas eu permaneço na fé. E isso trouxe a testificação do Espírito Santo na minha vida e na vida da minha esposa, que está junto comigo. Então, não tem argumento. Quando a pessoa nasce de Deus, não tem nada que abale ela. Ela está ali, ó. Está ali, ó. Porque ela sabe que vai chegar a hora do milagre. Então, eu recebi o Espírito Santo. Mas eu busquei a confirmação. Porque a Bíblia fala do batismo nas águas e no batismo do fogo. O batismo nas águas, qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa vai lá e se batiza nas águas, é mole, é molinho. Olha, é mole. Eu aceito Jesus, pastor, quero me batizar. Pum. Mas o batismo do Espírito requer da pessoa renúncia. Largar o pecado, abandonar o mundo, servir a Deus de todo o coração, estar na igreja, cumprir com os seus compromissos como cristão, como dízimo, oferta, trabalhar na obra, evangelizar, dar bom testemunho. Isso compete à pessoa. Quando ela nega a si mesma e toma a sua cruz e segue o Senhor Jesus, aí ela recebe de fato o batismo do Espírito Santo. Aí pode vir o que for. Pode vir o que for. Mas enquanto ela não negar a si mesma, porque essa é a maior luta que nós temos, é negar nós mesmos. É vencer a nós mesmos. Porque vencer o diabo é mole. Vencer o diabo, você, em nome de Jesus, você vence o diabo. Em nome de Jesus, você vence Satanás. Mas vencer a você mesmo, você tem que abandonar o pecado, abandonar o erro. E é isso que muita gente não faz. Então, para nascer do Espírito, para receber o batismo do Espírito Santo, que muitas igrejas não gostam nem que a gente fala isso, nem fala do Espírito Santo. Eu já tive igreja que o pessoal nem falava do Espírito Santo. Não.
Espírito Santo não. E o Senhor Jesus fala o tempo todo do Espírito Santo. Então, batizar nas águas é muito fácil. Qualquer um se batiza. Tem um monte de igreja aí cheia de gente que se batizou nas águas. Mas essas pessoas são problemáticas, porque não buscam o Espírito Santo, não abandonam o pecado, né? Ela não se desprende de fato do mundo. Ela continua com o pé no mundo, ou com a mão no mundo, ou com o coração no mundo, ou com a cabeça no mundo, sei lá. Ou a boca no mundo, os olhos no mundo, né? Tudo no mundo. Mas está dentro da igreja. São pessoas problemáticas. Não glorificam o nome de Deus. O testemunho delas não glorifica o nome de Deus. São pessoas que dão péssimo testemunho. Porque não nasceram do Espírito Santo. Porque no dia que nasceram do Espírito Santo, elas dão bom testemunho. Os próprios discípulos, enquanto eles não tiveram encontro de fato com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, eles negaram. Eles abandonaram, eles fugiram. Mas quando eles têm um encontro com o Espírito Santo, eles preferiam a morte do que negar o Senhor. Isso aí é só você ler a Bíblia. A Bíblia é muito clara, não tem muito mistério na Bíblia, não. As pessoas às vezes falam, a Bíblia é muito difícil de ler. Não é, não. A Bíblia é o livro mais fácil que tem de se entender. É só você querer. Quando a pessoa quer, ela entende. Ela entende o livro do capeta, ela lê um livro, um monte do diabo por aí, entende tudo. Até sai falando do diabo. Mas quando é da questão do Senhor Jesus, as pessoas arrumam um monte de coisa para dizer que é difícil. Não tem nada difícil. É querer. A Bíblia diz o querer do homem e o realizar é de Deus. Então, se você quiser de fato mudar a sua vida, ter um encontro com o Espírito Santo, é só você se dedicar a isso. E digo aqui, tem que ser rápido, porque a volta do Senhor Jesus está muito próxima. E ele deixa isso claro. Muitos que dirão, Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Mas por quê? Porque a vida que ela vive não agrada a Deus. O Senhor Jesus falou, conheço a árvore pelo fruto, não pelo aquilo que ela fala. Tem gente que fala que, olha, meu Deus, que tem uma fala maravilhosa, ela consegue enganar um monte. Mas a vida dela não condiz com o que ela diz. Não tem nada a ver. Então, se você quer alcançar um milagre de Deus, você tem que negar. Tem que abrir seu coração, deixar o Espírito Santo entrar, pedir a Deus para confirmar o Espírito Santo na sua vida, para que você venha alcançar a salvação. É assim que nós vamos alcançar a presença do nosso Deus. É assim. Então, está aí a palavra de fé para você, uma palavra de reflexão para você olhar para a sua vida e ver o que está acontecendo. Falar com Deus. Eu tenho orientado as pessoas na igreja o seguinte, quando você orar a Deus, Deus muda a minha vida, Deus tal, Deus isso, Deus aquilo, beleza. Acabou de orar, não levanta. Você vai falar, agora Deus, fala comigo. Você vai botar seu joelho, está ali no chão. Vai fechar seus olhos e vai deixar Deus falar contigo. Você vai ver que Deus vai falar onde está o erro e aonde você precisa acertar. Eu tenho certeza disso, que o Espírito Santo, ele não deixa ninguém em dúvida e ninguém sem resposta. Tá certo? Então, na Igreja Nação de Deus, nós ensinamos as pessoas, na Bíblia, como alcançar a fé sobrenatural. A fé que faz o milagre acontecer. Não a fé humana, que só vive trazendo sofrimento, dor, abandono da fé, desânimo da fé, saindo das igrejas. Não essa fé. A fé que faz ela permanecer. Na Igreja Nação de Deus nós ensinamos isso. Nós temos reuniões aos domingos, né? Que é um dia que praticamente todas as pessoas tiram para ir à igreja. Nós temos 7h30 da manhã, 9h30 da manhã, uma reunião da busca do Espírito Santo, e 7h30 da noite, 19h30, tá certo? Você é o nosso convidado para estar nessas reuniões. Que Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.